Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, buscando criar aquela apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o filme Midsommar, ou Midsommar, um filme que é considerado pelo próprio diretor como um dark comedy, ou uma comédia obscura. E para fazer isso, estamos aqui hoje com o Duca. E aí, Duca? Fala, Heineken. Vou começar já falando o que eu coloquei no review lá no app de séries e de filmes. Demora demais pra virar folclore. É uma frase que tem muitas interpretações aí. Mas eu acho que tem isso. A gente acredita, desacredita. Enfim, vamos falar do filme aí. E aí, Heineken, tudo certo? Tudo certo, cara. A impressão que eu tive também foi assim, ele é um filme que ele mostra como é possível você reforçar o preconceito que você tem com um estudante de antropologia. Acho que é a primeira preocupação dele, né? Falar, olha essa galera. Essa galera que vai pesquisar um pessoal numa vila e aí eles fazem sexo, eles se misturam, eles viram o rei da coisa, sabe? Tipo, uma loucura. Uma loucura. É uma comédia, né? É engraçado, porque a gente... Eu particularmente não tinha lido nada antes de ver, só tinha visto o pôster e tal, talvez alguns trechos de trailer, mas não me dediquei a fundo. Mas quando vi, eu acreditei nele. Eu comecei falando, cara, é isso? Nossa, e aí a tensão do começo e tal... De repente acontece um negócio que você começa... não, é isso. Aí você fica lutando, né, internamente ali. Pô, eu quero que seja aquele filme, né, que eu sempre quis, né? Vou buscar isso e vou começar a desencanar, ou vou aceitar o que tá sendo apresentado. Então eu fico nessa luta interna, assim, sabe? Eu fico ali, putz, eu tava querendo filme de terror, eu tava querendo filme tenso. E tinha coisas, né, desses gêneros. Mas, ao mesmo tempo, eu já tava começando a amaciar, falar, bom, tô descendo um pouco as séries aqui da escola, tô indo pra uma coisa mais suave, mas na minha cabeça em nenhum momento passou essa coisa de, cara, será que não é uma comédia que tem tons pesados e tal, e é contada de uma forma, né, com uma tensão e tal, enfim... Eu fiquei em dúvida, mas, cara, dei uma nota 3 lá, acho que até injustamente, talvez, aí é difícil, né, porque a gente tava falando sobre isso anteriormente, Difícil separar, né, o espectador do técnico, do amante do cinema, enfim, é muita coisa e dar nota é uma coisa injusta, mas eu gosto de brincar. Então, eu dei um 3 injusto comigo mesmo e com o filme, talvez tecnicamente seria um 4,5, 4, né, eu gostei muito do filme tecnicamente, assim, embora um edit longo, achei que poderia ser um pouco mais rápido, mas aí também vai da minha percepção de espectador, então é uma eterna briga pra dizer o que eu acho, enfim, a bola tá contigo agora aí. Então, Midsommar é um filme, novamente, produzido também pela A24 e a Be Real Films. Aliás, Be Real Films é um nome maravilhoso para uma produtora, né? Porque faz uma brincadeira com Be Real, né? De Be Real, de você, tipo, seja real, né? Be Real. E também de B-roll, né? De, tipo, o lado... As cenas de cobertura que chamam, né? Sim. E reel de demo reel. Enfim, rolo. Como é que fala isso? Rolo. Não, mas o termo demo reel de ser portfólio? Portfólio, uma... Portfólio. Exato. Então é um trocadilho com 3 palavras num lugar só, fantástico nome. Uma grande sacada. São 2 produtoras que a gente vem discutindo já, a gente já falou de um filme, vai falar de outros, provavelmente. A A24 é uma companhia muito importante, tá se transformando numa companhia cada vez mais importante, porque ela tá, como a gente já disse no episódio do Uncut Gems, ela tá se tornando uma companhia que vai trabalhar com grandes produções, com grande dinheiro, mas ainda se mantendo com o pensamento de que nós somos indie, nós somos pequenos, vamos fazer uma coisa mais fashionista, colorista e tal. E eles estão com um grande foco na questão visual ainda, me parece. Eles ainda estão muito presos a uma questão... eu não queria dizer estética, porque eu entendo estética como um aspecto um pouco maior nesse aspecto. Eu entendo estética como uma palavra um pouco mais abrangente nesse aspecto. Sim. Mas eu entendo que eles têm uma coisa muito com a colorista e a coisa digital, né? O filme digital. Enquanto muitas pessoas estão buscando uma ideia de filmes antigos e cult e ser vintage, né? Eles procuram isso com o cinema digital. Eles fazem isso com o cinema digital, usando a tecnologia de uma forma muito inteligente. Então eu acho que é muito interessante porque você sabe que são filmmakers, homens e mulheres fantásticos que estão lá dentro pensando uma questão estética, né? Com a cara, com uma textura de cinema digital. Tipo, nós vamos fazer cinema de alta qualidade usando a tecnologia
como um artefato para frente e não como um impeditivo, né? Como eu sinto muitas vezes, por exemplo, os filmes do Tarantino, os filmes do Scorsese, que eles têm que vencer a tecnologia para conseguir chegar lá. O Nolan é um desses, que cada vez que vai lançar o filme, a tecnologia tem que mudar. Exato, ela tem que mudar, porque o que ele quer fazer não dá para ser feito com a tecnologia que tem. E o Nolan faz isso, enfim... E eu sinto que a A24, pelo contrário, eles, não, ok, o que tem disponível aí? O que existe aí? Então, como que a gente ressignifica o que tem? Então, eu acho isso inteligente, interessante, né? Uma proposta. E acho também, na minha percepção, que eles são muito de proposição da ideia. Tipo, eles são muito autênticos. Sim. Os filmes têm essa cara, mesmo que eles não precisem de tanta cor. Eles sempre têm a mesma estética visualmente desenhada, né? Tá sempre muito pintado, tá sempre muito quadro. Tem esse peso na mão do desenho, da cor, né? E o que eu acho interessante, pode ser que às vezes eu fique, mas não precisa, todo filme vai ter essa mesma cara e tal. O Lighthouse é um filme que não tem essa colorização, mas tem um tratamento gigante. A gente vai falar sobre Lighthouse um dia ainda. Sim. Porque realmente ele tem questões muito interessantes em termos de edição. Esse é um filme que, embora a gente esteja aqui no Sala de Edição, né, dentro desse podcast, e aqui no Segundo Corte para falar sobre edição e corte, esse é um filme que, em termos de edição, eu quase não tenho muito que levantar de pontos, porque a edição está muito escondida dentro dessa questão estética toda, né? E o próprio timing também da coisa toda, né? O filme é bem amarrado. Sim. E bem fácil de fazer, quer dizer, bem fácil não no sentido do todo, mas é um corte que eu acho que é bem fluido, assim, né? A história vai sendo contada de forma que você vai sendo levado e vai cortando naturalmente. Não vejo nenhuma tanta intervenção a não ser no trabalho final, né? Eu não vejo intervenção em pontos, em decisões mínimas ali, de um corte daqui para cá, né? Você sentiu isso também? Eu senti que o filme foi muito bem feito no roteiro e muito bem feito na filmagem. A história já está muito contada no roteiro. O roteiro está aqui disponível para vocês, se vocês puderem ler o roteiro. Ela está muito contada. Ele tem muitas ideias de voice-over implementados, os espaçamentos dos personagens, coisa que não é muito comum você ver em roteiro. Não é que não seja normal, não é que seja raro, gente, mas não é tão comum. Por exemplo, você vê roteiros em que os personagens estejam falando ao mesmo tempo. E eles escrevem o roteiro botando um personagem do lado do outro, sabe? Tipo, personagem A, personagem B, e eles estão na mesma linha. Né? Eles estão na mesma linha, que dá uma ideia de que eles estão falando ao mesmo tempo mesmo. Então, essas coisas estão bem presas. É um roteiro muito grande, é um roteiro com muita história. O roteiro que eu achei disponível é o roteiro da A24, do site da A24. Tá. E eu terminei de ler ele ontem para poder gravar aqui. E ele tá muito mais do que o filme. Muito mais mesmo. Tem muito mais coisa do que o filme. Bastante coisa, né? O filme tem uma parcela grande da mão do diretor, porque depois eu fui ver entrevistas, na época também que o filme saiu, do diretor falando que ele participou muito do processo com o corte. Ele foi muito lá no Look, né, que é o nome do... A gente não deu os créditos ainda. Eu tava olhando aqui, inclusive porque eu tinha visto aqui o ponto aqui na nossa nota, mas a gente ia falar e eu achei que a gente, enfim, tava chegando, mas sem problemas. Mas enfim, deixa eu só terminar essa ideia, né, que tipo, ele esteve muito presente na edição, muito em cima. Tem um vídeo deles que eu também vou deixar linkado para vocês aqui, que ele cita que ele chegou à conclusão que o filme teria que ter um corte do diretor, porque ele queria que o editor tirasse menos coisa que o editor estava propondo. Mas, no final das contas, o filme ficou bem grande, com muita quantidade de informação, muita redundância de ideias e alguns landscapes, algumas ideias abstratas e abertas sobre a interpretação dos signos e o que você pode entender dessa semiótica dele, que é bem da mão do diretor mesmo, né? Porque o diretor, ele escreve o filme e ele dirige o filme, que é o Ari Aster, ou Ari Aster, né? Enfim, uma pronúncia não é muito boa. E a edição é do Luke Johnston. Lucien, na verdade, é o nome dele, mas as pessoas conhecem ele como Luke. Chamam ele de Luke, L-U-C. Eu chamei a atenção para o segundo corte, para uma cena específica, para tentar mostrar pontos sobre uma temática que eu acho interessante levantar, que é o power shifting, que é o tipo, mudanças de planos e variações de poder através das escolhas da lente, ou escolhas da câmera, ou escolhas do corte. Né? Nesse caso, a gente tem dois momentos em que as decisões juntas, né, tanto a escrita como a filmada, como a editada, fazem frente a essa ideia de mudança de poder. Né? São decisões. E claro que imagino que isso seja também muito vinculado à edição,
porque, principalmente essa cena que eu vou chamar a atenção aqui, ela diz respeito mesmo a clipe, né? É um corte, justamente. O corte mostra isso pra gente. Então, não é um plano sequência que a coisa acontece. Como, por exemplo, nos filmes do Tarantino, que é o mesmo take que faz o power shifting. E nesse não, esse foi o corte que fez o power shifting, e aí eu quero crer que isso seja uma decisão. Pode ser uma decisão, não importa se seja uma decisão do editor ou do diretor. Sim, uma decisão. Criação que a edição fez, né? É editorial, criativo. Eu creio que tem, assim, e tem a coisa também de estar muito previsto no roteiro que você falou. Eu acho que tanto na hora de justificar um corte mais longo e tal, a gente vê na escrita, tem lá uma coisa que eu aprendi, inclusive, não tenho problema nenhum em assumir que aprendi talvez tardiamente, mas tarde nunca é. Mas o foreshadowing lá, o esquema de... É assim que se fala? Não sei se o nome, me corrija, por favor. Mas é que é você ir mostrando algumas coisas que vão acontecer depois, né? E aí até vi um exemplo legal do Jojo Rabbit também, que é um filme que eu não vi ainda, e mostrando uma cena que acontece uma coisa que no final acontece mais ou menos da mesma forma, né? Pra quem não sabe do que eu tô falando, é isso que eu aprendi. Heineken, por fim, me corrija de novo. Mas é você exibir alguma dica, né? Mostrar alguma coisa numa cena, dar um exemplo, citar algo que depois vai acontecer com uma outra perspectiva, né? Então ele já disse pra você por onde ele vai levar o roteiro. Seria isso? Isso. Essa é uma técnica de construção de narrativa mesmo, que é vinculada muito à literatura até, na verdade. Nem é só um lance de frame, é muito eu vou botar um elemento presente aqui agora, te chamar a atenção para esse elemento presente, você provavelmente não vai entender o que significa esse elemento presente aqui. Ou nem vai sacar, frente, né? E lá na frente ele vai ter um destaque e você vai lembrar desse primeiro momento. Você vai falar, então é por isso que eu vi isso lá no início. E aí esse pulo da informação faz a transformação do arco de alguma coisa dentro da história. Pode ser o arco do personagem e tal. Tarantino, também no Era Uma Vez em Hollywood, o filme mais recente dele, tem uma questão muito importante com o lança-chamas, porque inclusive é um material de divulgação, o lança-chamas, ele aparece em vários momentos, e o lança-chamas é inserido dentro do filme através dessa técnica, sendo filmado, sendo destacado, de modo completamente esquisito quando acontece. Vocês podem perceber que aparece um take do lança-chamas, ou a câmera desce para filmar o lança-chamas, que não tem nenhum sentido com a cena que o lança-chamas está aparecendo, e aí até o final do filme o lança-chamas transforma-se em algo importante e vira o que é. Tô tentando falar sem dar spoiler, né? E aquilo faz todo sentido. Aí você entende, tipo, nossa, caramba, isso é uma técnica muito interessante. Eu acho que esse filme tem, e na verdade eu não acho nem que seja somente essa técnica. Eu acho que esse filme tem elementos de semiótica e simbologia. Exato. E semiologia muito grande, desde o início. Né? A primeira cena do filme é um painel que já está desenhado e mostrado toda a história do filme. O que é uma coisa muito comum nas tragédias, principalmente nas tragédias do renascentismo ali, né, que são essa coisa de muito estudo, com muitos elementos. Shakespeare, por exemplo, se tu já lesse algum texto do Shakespeare, algum livro do Shakespeare, né, umas peças de teatro, sempre tem o arauto inicial que narra a história, né? A primeira cena do Romeu e Julieta, por exemplo, é um cara falando, existem duas casas, dois jovens se apaixonam e no final eles tiram suas próprias vidas. Tipo, o cara narra o que acontece ao filme. Porque isso é uma história que já aconteceu, já acontece, não é um spoiler, né? Tipo, na verdade, é contar a história de algo que já existiu, só que eu vou te mostrar a forma de fazer diferente, que era o que Shakespeare fazia e fez ele ficar tão famoso. Não é o plot da história, né? O Hamlet não foi inventado pelo Shakespeare, né? Já era um príncipe conhecido. Todas as histórias já eram conhecidas. Mas a forma que eu vou fazer será diferente para você. Na verdade, eu puxei por conta do termo mesmo. Né? Isso faz parte, até por trabalhar com isso há muito tempo, a gente já entende já percebe certas teorias e tal, e às vezes só não dá o nome aos bois, e eu tava falando exclusivamente do foreshadowing, mas exatamente eu citei isso pra gente começar essa discussão, que era a coisa que eu acho que vai impactar quando o cara vai editar junto, porque ele fala, cara, eu não botei aquilo à toa, eu queria começar assim, eu queria ter contado isso, e aí eu preciso deixar isso aqui um pouco mais esticado. Eu acho que essas decisões muito claras fazem com que ele queira manter esse pensamento até o fim, pra ele é uma coerência, independente do tempo. Eu acho que é uma coisa meio assim, né? Pelo menos foi a forma que eu percebi. Claro. Eu vou fazer uma autopromoção aqui. Faça. Pode ser? Lógico. Eu fiz um vídeo para um canal bem famoso chamado Audiovisual. E esse eu acho que é o melhor canal que existe no YouTube atualmente, brasileiro. E é o ponto de encontro de todo mundo que gosta de coisas do audiovisual, enfim.
É um lugar maravilhoso. Se você não conhece, deveria conhecer. Eu fiz um vídeo lá, né, chamado sobre direção de fotografia, ou alguma coisa assim, eu não lembro o nome, mas é sobre direção de fotografia. É num quadro chamado Goles de Cinema. E nesse conteúdo desse vídeo, eu falei sobre o projeto de encenação e a encenação teatral, dos elementos e signos de contar a história serem presentes no teatro. Para quem faz teatro, quem vive de teatro por muito tempo, está muito acostumado a elaborar o produto artístico cheio dessas informações, porque a natureza do teatro é simbólica de essência. Total. Porque é impossível você fazer um navio, é impossível você fazer um cavalo, é impossível você trazer esses elementos para dentro do palco, ainda mais se você faz teatro tradicional italiano, né, palco italiano, você não vai trazer um navio. Você precisa botar um elemento que simbolize o navio. E a plateia precisa ser transportada para dentro do navio. Né? Então, naturalmente, o teatro já é bem feito dessa essência de coisas simbólicas. E ao longo da história do teatro, esse simbolismo de pequenos elementos que representam mais do que eles precisam representar foi sendo, tipo, eu queria usar um termo não muito errôneo, como se fosse o gen da criação, o DNA do teatro. Sim, eu não sei se está cientificamente acurado usar nesse sentido, mas o que eu quero dizer é que o teatro está muito acostumado a fazer isso. E o cinema, justamente por ser um gênero que tem mais qualidade visual literal, né, é mais fácil, porque você pode, de fato, filmar um navio. Você pode, de fato, filmar uma montanha. Você pode pegar a equipe, leva para um outro país e filma na neve. Sim. Depois você volta para cá. É possível fazer isso, né? Com teatro não dá. Então, ele tende a não ter tantos elementos de criação que levam em consideração esse tipo de simbolismo. Então, quando acontece no cinema, é de uma potência muito grande. Total. Porque eles entram, primeiro, num sentido de que a gente precisa colocar esse elemento aqui. E a outra é que são pessoas que estudaram muito semiótica, semiologia, e estão trazendo essas interpretações significativas, digamos assim, em termos de signo, para dentro desse elemento. Se eu ficar muito acadêmico, você me fala. Não, eu tô adorando, porque eu aprendo demais. E assim, eu acho que é muito isso mesmo. Eu acho que faz todo sentido, cara. Outra coisa que eu acho interessante nesse filme é que, assim, embora ele tenha uma característica de terror e ele seja vendido como terror, ele tem uma capa que seja de terror, ele tem textos que sejam de terror, ele tem elementos de terror, né? Pra deixar você horrorizado como plateia. Eu vou te interromper. Rapidamente. Por favor, muito pouco. Eu não via isso, cara, o tempo todo. Não é quando os caras caem na pedra? Não, calma, digo assim, até ver o filme, né? Ele não me foi, por exemplo, quando eu vejo a capa de Hereditário, eu fico, caramba, é um filme de suspense, é um filme de terror, é um filme que é bizarro. Esse tem a coisa, pelo menos o pôster que eu acho que é um dos principais, que é ela com a coroa ali e tal. Isso, mas ela tá chorando. Não, calma, não tô falando que eu vejo uma comédia e vejo um filme alegre, não é isso. Mas assim, eu acho que por conta da paleta não me inspirou, né? Eu vejo uma coisa azul clara, com flores e tal. E, obviamente, quando o filme começa a acontecer, que fica esse contraste do dark, da coisa, da comédia, com o colorido, com o aberto, com luz pra caramba. Mas eu custei acreditar. E, de fato, não foi nem terror em nenhum momento pra mim. Até porque a gente comentou que, talvez em dados momentos, a gente confundia isso ou cruzava isso com comédia. Então, eu acho que eu ouvi falar que ele era de terror, mas eu nunca consegui enxergar. Entendi. Acho que é meio eu acho interessante, eu acho o pôster oficial, eu acho ele genial. Genial, assim. Que é o choro dela, né? Que é isso que ela chorando com uma coroa meio cristã, né? Com uma coroa meio só que completamente colorida, de flores. Ela tá super corada, a cara dela tá na metade da tela só, tipo, é só metade do rosto. E ela tá chorando, desesperada, num fundo azul, sabe? É uma contradição. E depois que você termina de ver o filme e vê o pôster, aí você entende por que o pôster é desse jeito, né? Então é brilhante. Porque no pôster ele faz a mesma coisa aqui dentro do filme, que é mostrar o filme todo. Antes de começar o filme é isso aqui. Sim. Né? Eu acho que esse filme tem uma outra questão, que é uma questão hereditária desse filme, porque ele vem de um diretor que fez muito sucesso com Hereditário, que foi um filme notoriamente de terror. Então, e ele foi meio vendido como de terror. Então a gente sabia, mesmo, por exemplo, que tu dissesse aí, né? Mesmo que tu não tenha visto nada, alguma coisa sobre esse filme ser de terror já era vendido, sabe? Então ele veio meio com essa coisa. Até porque rolava uma comparação e uma expectativa, né? Será que ele vai ser melhor do que o Hereditário? Enfim, isso é ruim, porque o filme fica preso ao artista anterior. E muita gente, e aqui eu queria até levantar essa questão para os nossos ouvintes,
Eu acho que a gente tem que evitar, pelo menos essa é a minha opinião pessoal, civil, o meu CNPJ falando agora, que é... Eu acho que a gente tinha que conseguir evitar, e é um exercício que eu também quero fazer, pessoal, que é conseguir evitar atrelar os produtos artísticos do mesmo artista ao longo do tempo, como se fosse uma espécie de curse, como é que chama isso? Eu quero evitar que a gente fique condenando o filme ao filme anterior, ou a obra, ao produto anterior do próprio artista. Mas isso é inevitável. Mas pensa como artista, porque como artista era legal a gente ter a liberdade de poder, tipo, repensar e querer mudar. Tipo, eu tô fazendo um filme cômico, depois eu quero fazer uma peça nada a ver, sabe? Eu quero compor uma música erudita só pra piano e orquestra. Depois eu quero fazer um rock and roll de guitarra e música eletrônica. Porque talvez seja mais fácil de perceber isso quando, por exemplo, na música, né? Um artista faz um disco de rock, aí faz o segundo um rock um pouco mais pop, aí o terceiro faz um samba. Porque ele viajou na praia, conheceu o Zeca Pagodinho e fez um samba. Eu acho que isso é mais... Agora, no cinema, acho que é um pouco mais difícil, porque a gente tem como se cada filme fosse uma música e não um álbum, talvez. Então, acho que a gente acaba esperando aquele... né, o diretor falar, vai vir um filme daquele jeito. E tem uma questão logística também, porque o filme é feito com muita gente. Sim. E muita gente com muito dinheiro envolvido. E isso faz com que você acabe procurando pessoas que você já confia. Claro, entende? claro, então você conhece aquele editor, deu certo, o próximo você não vai testar num novo. O que as pessoas chamam de uma forma até, acho que equivocada, de panela, mas assim, é natural você continuar a sua caminhada com parte das pessoas que você conheceu e trabalhou e se deu bem, né? Normal. E elimina etapas, né? Porque você, por exemplo, contrata um ator, no próximo filme que você vai fazer com ele, você não precisa fazer todo o bate estético, como é que chama isso? O trabalho de mesa, digamos assim, né? Sim, tipo, senta aqui, você já assistiu esse filme, você já conhece, você já tem proximidade, você já fala uma palavra, o cara já entende. Isso se estende a muitas áreas, né, da produção. Então é comum que o filme acaba, porque são muitos artistas envolvidos, ele acaba tendo sempre a mesma linha de pensamento e acaba ficando muito próximo. Mas, ao mesmo tempo, como público, eu acho que a gente deveria tentar aprender e ver cada obra separada, para poder aproveitar o que ela propôs e não ficar comparando esse. Isso acontece muito com o Tarantino. Eu vi muitas pessoas falando, esse é o meu Tarantino preferido. Esse é o pior filme do Tarantino. Como assim é o pior filme? Para mim, sempre o que ele fez é o melhor, porque foi o que ele acabou de fazer. Pode ser que eu tenha gostado de outro, mas porque eu sou essa versão de eu agora. Mas é um exercício, né? Isso é um exercício. Tipo, eu quero ser a versão melhor hoje, eu não quero ser a melhor versão quando eu era na década de 80. Embora eu prefiro muito mais a minha versão Heineken da década de 80 do que a minha versão agora, principalmente fisicamente. Eu era jovem. Mas eu acho que a gente tem que tentar forçar. Então, eu acho que esse filme tem essa maldição de estar presa ao hereditário, ou de estar presa a essa coisa. Mas, enfim, essa volta toda para dar um ponto que eu acho super curioso para falar sobre esse filme, é esse elemento cômico que está presente. A comédia por natureza tem um elemento muito claro da informação que é cômico no elemento que é apresentado. Que é aquilo que eu te falei, eu tive uma fé, né, no roteiro e de repente ela é quebrada por alguns elementos, ela passa a ter essa força que você fala assim, nossa, mas é quase uma comédia dentro do que eu estava vendo. Peraí, né? Então acho que isso demora para acontecer e quando acontece é muito claro também. Porque quando você tem elementos... Se você separasse a comédia e a tragédia, por exemplo, porque são dois gêneros diferentes, e eu não gosto de usar drama, porque drama, no conceito acadêmico, cênico, é algo interpretado, é dramatizado, é algo que você interpreta. Então eu não gosto muito de usar um filme de drama. Quem classifica filme de drama é locadora, que ficava botando lá. Filme de drama, né? Filme de ação. Pô, todo filme é ação. O drama é história triste. Famosa história triste. É o que... filme de choro. Por muitas vezes, né, se entende. Agora você fala, filme triste lá. Porque oficialmente você só tem a diferença entre drama e épico. Sim. O épico é narrado, é narrativo. Eu vou te contar uma história. O drama, o dramático, eu vou interpretar essa história, né? Então, são essas só divisões. Drama, na verdade, é uma palavra, acho que russa, se eu não me engano, que significa ação. Então, eu vejo esse filme com essa característica interessante, porque ele usa elementos da comédia, e para usar elementos da comédia, a comédia precisa ter cara de que é cômico, né? Isso é natural da comédia. A comédia precisa dizer que é comédia desde o início. É um elemento caricato, é um elemento muito claro que isso é uma comédia. Senão ela falha na sua criação, né? A proposta é essa. E justamente em oposição à tragédia, a tragédia não mostra que ela vai ser uma tragédia. Por isso, não é muito raro quase todas as grandes tragédias terem justamente o elemento da narrativa inicial. Uma pessoa vir no início e te dizer o que vai acontecer aqui é muito sério, aconteceu uma coisa ruim e as pessoas vão morrer no final. Sim. Isso é muito comum, porque eu preciso dizer logo de cara, porque as pessoas vão se horrorizar ao longo do tempo e eu preciso prepará-las
que isso aqui não é uma tragédia comum, é uma tragédia pesada, digamos assim. Então, as grandes tragédias se consideram muito sérias dizendo assim, né? Se autoafirmando no início. Sim. Coisa que a comédia faz esteticamente, digamos, né? Tipo, com a roupa, com a forma de interpretar a cena e tal. E essa diferença acadêmica, digamos, entre eu achei muito interessante porque ele colocou no filme através da direção de atores. Então, tem algum ator que sempre interpreta meio goofy, meio bobalhão a mais, e ele destoa dos outros. E é um momento de colocar uma pergunta na plateia, né? A plateia fica, por que será que esse cara é tão babaca, interpretando de um jeito tão meio over quase, mas é sutil. E isso vai sendo vão acontecendo vários elementos assim ao longo do filme, até ele quase se dizer, cara, isso aqui é uma comédia, era pra você estar rindo desse assunto. Concordo. Ele te deixa desconfiado, né, na forma de contar a história. Ele vai falando, putz, será que esse cara é bobo mesmo ou não? Ou será que esse personagem ou essa mulher, enfim, cada um tem o seu tamanho ali. Mas repara que em algum momento você de fato vai questionar se é comédia ou não e você vai chegar à conclusão que talvez seja uma comédia. Exato. Não concordo. aconteceu contigo isso? Aconteceu, não. Quando eu falo da brincadeira do demorou pra virar folclore, é que eu brinco exatamente com esses dois lados aí, porque você fica duvidando e tal, e uma hora você fala assim, cara, peraí. É uma comédia? Porque eu vi um filme de terror. Isso. E aí começa a briga interna. Mas eu acho que é justamente isso. Ele vai soltando, vai deixando acontecer e vai carregando na tinta, né? De forma que chega uma hora que você tem que falar assim, né? Eu tava assistindo com a minha namorada, então a gente virou e falou assim, peraí. Esse filme que a gente começou a ver é a hora que você para. Você já tá pensando, ela já tá pensando, e então ninguém falou nada, porque você não tem... Você tem ali as indicações, os indicativos, mas uma hora realmente você é obrigado a falar assim, peraí, cara, tem alguma coisa aqui que eu não tava ligado. Eu acho que a minha percepção foi exatamente essa. E eu acho que isso tá muito na forma de montar também. Eu acho que deve ter muito público que não gosta at all do filme, né? Sim, natural. Porque o filme porque o filme é muito confuso, né? O filme é confuso. Ele é confuso, ele é longo, e ele te deixa confuso. E tem gente que não curte ficar confuso, né? Tem gente que não curte, tem gente que gosta de entender tudo. No próprio roteiro. Se deixa acho ponto que a gente... aberto, fica esquisito, né? Sim, não, eu até comentei, não sei se com você em off, assim, quando eu falei rapidamente, logo que eu vi o filme, a questão inicial. É óbvio que eu fui procurar um link depois no final e pra mim tá claro da forma da libertação e tal, enfim, pra quem viu o filme ou vai ver, vai saber do que eu tô falando. Mas no começo, de fato, quando ele começa, eu acho que o filme é aquilo. Eu falo, tem esse caso aí, esse acidente, essa morte e tal, e o filme vai, aí de repente, puf, vira pra um outro lado. Você fala, mas pra que teve aquele começo? Não precisava, se cortar o filme daquele... Vamos pra estrada? Vamos, pum. Tava bom, começa aí. E aquele começo vai fazer algum sentido, lógico, no final, pela interpretação, a simbologia, como a gente conversou. Mas isso faz parte também eu acho que ajuda muito a deixar confuso. E outro trecho que eu acho interessante do filme em relação à questão moral, né, e comportamental, já que nosso podcast se propõe a discutir isso, é que ele eu acho isso genial também, é que ele faz você ficar preso à ideia do início o tempo todo, assim como a personagem. Então, em determinado momento, você como espectador tem que dizer, cara, o filme não era aquilo que eu achei que era. Tipo, esquece esse assunto. Total. Deixa eu ver o que tá acontecendo agora. E é exatamente o próximo do momento em que a personagem também toma as decisões ou acontece na vida dela abandonar o passado, que foi o início da cena, que é junto contigo. Exato. Então a construção literal, né, tipo a literatura do filme é muito boa porque ele de fato conduz você como espectador ficar preso às primeiras cenas do filme, ou a primeira estética, entre aspas, do filme. Sim, definitivamente. E em determinado momento você tem que se esforçar a abandonar aquele filme da sua cabeça. É uma dor. Isso, porque você queria ver aquele filme, mas aquele filme não vai ser contado. E é outro filme que tá sendo... Assim como a personagem também. Tipo, ela não quer estar naquele lugar. Ela não quer que isso aconteça. Mas ela vai ter que estar, ok, bora, vamos dançar. Então, bora dançar. E ela dança. Nossa, quando vê, já tá dançando. Fala, isso. Aí você fala, ok, bora dançar. Então, isso rola total com a gente, concordo. Só que essa proposição, ela é arriscada, porque é uma proposição muito ativa para garantir que a plateia faça isso de bom grado, né? Porque você botar a plateia numa posição ativa de assistir ao filme. E eu acho bem arriscado. Se fosse produtor, eu ia falar, não, gente, vamos fazer isso não. É muito arriscado, é muito dinheiro envolvido, calma lá, sabe assim. Então, por isso que eu acho muito legal, porque eu sempre brinco que a A24 faz filmes que eu não teria coragem de fazer se eu tivesse dinheiro. Mas a gente comentou isso da outra vez, que você
ter ali a grana que você vai equalizar e falar, eu quero contar uma história dessa forma. Não é só sobre grandeza, né? Eu acho que isso é muito legal, isso eu sinto. Tanto que a gente, né, sempre quando a gente vem aqui para essa discussão, que é super saudável, a gente fica sempre lutando pelo técnico, pelo espectador. Eu acho muito interessante em termos técnicos, o filme é de orçamento de 9 milhões, então é pouca coisa, né, para um filme, mas ele tem muito efeito prático, muita coisa prática acontecendo visualmente, eles usam muito elemento real. Eu ia brincar aqui, mas também é só uma locação, tal, eu ia brincar com isso, mas realmente tem muita coisa, né, props, enfim, tem muita coisa acontecendo ali. Muita. Uma coisa pessoal que eu fiquei assim no início, quando os personagens entram e vão nesse campo e ficam maravilhados com o lugar. Logo na entrada que eles chegam, é isso? Eu fiquei assim, quando era o reverso, né? Tipo, logo na entrada que eles entram nesse sítio, digamos assim, eles ficam, uau, nossa, né? E eu, como sou brasileiro do Brasil, eu já vi muita natureza absurdamente linda. Normal, né? Isso. E aí quando virou, eu falei, ué, gente, isso aí é uma chácara. Você não mas ficou é bem isso, assim, é bem isso. Eu fiquei, gente, eles estão maravilhados com uma chácara. Depois eu lembrei, eles são garotos de Nova York. Tipo, no pasto, na Suécia, né? Ok. Então tudo bem, eles ficaram maravilhados. Mas assim, cara, sei lá, um quintal de, sei lá, casa da minha avó, tem você caminha um pouquinho mais no interior de Minas Gerais, né? Tipo, já foi bonito? Total, sei. Tipo, é outra coisa. Você fica assim, nossa senhora. E ali é uma chácara. Maravilhoso. Então eu fiquei numa luta, assim, tipo, não, eles têm que estar muito maravilhados com o ambiente, que eu não ficaria. Eu ia ficar assim, gente, tá uma cortada aí, tá ok. Não, a gente já olharia assim, brasileiro que somos, vai dar bosta isso aqui. Vai dar bosta. Ninguém entrega a chave do carro, fica ligado, porque se de noite eu bater ali no teu quarto, a gente tem que dar o pé. Bom, vamos para algumas questões técnicas. Vamos. Mas eu só queria citar, cara, que eu tive um insight, assim, ou uma referência, ou uma percepção muito rápida, uns lapsos, enfim. Quando eu vi os masters, assim, os primeiros shots, assim, as contextualizações, enfim, eu sempre vi muita coisa, as abertas ali, o wide, com a coisa da centralização do Wes, assim. Não sei se você sentiu um pouco disso em algumas fotografias. Não chega tanto, não acho que é uma coisa tão carregada, mas eu vi em muita coisa uma fotografia centralizada, assim. Você sentiu isso ao longo do... Eu senti que a condução da filmagem é muito clara para mim. Tipo, as primeiros establishing shots, né, do início são ambientações gigantescas, né, nevadas. E vão clipes de ambientações gigantescas nevadas. Depois corta para uma cidade também em ambientação. E tem um telefone tocando, né, um alarme tocando. Sim. Aí corta para casa, depois corta para o próprio relógio tocando, né? E depois aí começa os movimentos. Então, para mim ficou muito claro que os shots, principalmente os wide, são assim, a gente está mostrando nesse wide shot o que é o macro e a gente vai daqui pro micro. E isso aconteceu em vários momentos. Eu sinto isso bastante dessa forma de contar, mesmo. De conduzir, exatamente. Né? Da coisa da aberta, fechada, para onde vai, o contexto. Eu acho que ele é muito objetivo, mas eu digo na própria fotografia mesmo, uma decisão de que os masters sejam mais centralizados, quase sempre. Não sei se eu... Né? Depois, talvez, do meio pro final, eu tenha me perdido nisso, mas foi uma coisa que me chamou a atenção. Quando eu chegava numa determinada locação, né, numa outra fotografia, você tinha um aberto bem centralizado, coisas acontecendo. A própria cena que eles... que é um contra, quando eles recebem o grupo na chácara, você vê que é um... Né, portal ia bem no meio, assim, né? Eu acho que... E aí eu comecei a olhar e lembrar, falei, cara, tá tudo meio que no centro, assim, sempre os abertos, diagonal, tal, é sempre muito centralizado, mas isso é a única coisa da fotografia, fora, obviamente, cor e tal, mas isso é uma coisa que me chamou a atenção. Tem um tom ciano, né? Um tom verde escuro no início, até os 20 minutos, e depois o sol aparece pela primeira vez em 18 minutos, praticamente. Tem aquela cena, não me lembro onde é, mas tem um puxinho, um take até ir pra janela e depois vira dia. Lembro. Né? Mas tem um momento em que eles estão sentados na sala, lá em 18 minutos, eles estão sentados na sala e ela vai entrar pra dizer que... Que vai na viagem, né?
Que momento do filme. Ali bicho, tem um raio de sol entrando na mesa, sabe? É a primeira vez que o sol, em 18 minutos do filme, o sol realmente ilumina os personagens. Até então era tudo escuro e verde dentro de casa e noturno, né? E a partir daquele momento a vida muda. Mas ali uma coisa importante é que na cena que você tá vendo, essa cena dos 18 minutos, ela é muito crucial para entender a proposta do filme, porque você já viu em algumas cenas anteriores o diálogo ser feito em voice-over, você já viu o diálogo ser feito fora da cena, e através de espelho, quando ela conversa do problema da viagem com o namorado, ele estando num frame de espelho na frente dela. Então você vê o reflexo dele para você poder ouvir a fala dele. E nessa acontece a mesma coisa. A câmera tá parada, a câmera fica parada o tempo todo nesse raio de sol, e a gente vê no espelho da sala ela entrando, depois a gente troca pra ela falando, depois a gente volta pra essa cena. Ela entra na casa e ele abraça ela, inclusive. Tem uma cena que eles ficam abraçados, aí ele vai e sai e ela fica sozinha no frame do espelho. Mostrou que isso aconteceu, ou seja, ela entrou e agora ela faz parte do grupo, né? Aí a gente para de fazer essa informação. E aí o personagem, que é totalmente freaky, interpretado de uma maneira muito boa, que é de um jeito estranho, caricato, que é esse personagem que é o amigo que vai levar a galera pra esse sítio. Sim. E se vocês repararem, a forma de interpretar o casting foi feito pra achar um ator que tivesse esse olhar vidrado, né? O olhar de quem tá constantemente drogado, né? Não, o cara total. tá com esse olhar e você só vai, esquisito. assim, a gente já se liga disso, mas eu acho que reforça no momento logo pra frente, quando eles chegam, que é aquela assim, o fulano é bom em conhecer pessoas, né? Aí você fica, será que ele é bom em conhecer pessoas pra levar pra lá pra dar bosta? Nessa cena da casa ainda, quando ele fala sobre ela perder a família, ele é o único que falou disso diretamente. Todo mundo tá, tipo, evitando, né? Ele não, ele chega e olha pra ela no olho de um jeito vidradaço. Sim, e total. fala, sabe assim, agride ela, digamos assim, né? Crava nela a verdade, sabe? Tipo, eu entendo exatamente, joga a verdade na cara dela, olhando pra ela, e aí ela começa a ter um surto de choro. E você fica na dúvida no grupo de amigos quando ele fala, eu fico feliz mesmo que você vá e tal. Fala, pô, mas o cara... Pô, né, a mina ia e pros caras iam sair junto e tal, enfim, tem toda a questão que tava acontecendo, e de repente tem um cara que diz, ele tá falando a verdade, ele tá feliz mesmo que ela vai, será que ele tá tentando convencê-la, tá disfarçando, não tá? Só que ao mesmo tempo esse olhar de loucura dele, né, isso é bem, bem mostrado, bem evidente. Assim. Enfim, vão pro sol e aí vai pra cena do Power Shift que eu tô dizendo, né, que é lá no minuto 24. Aí toda essa cena do minuto 24, você botar em 24 minutos e 31 segundos. A cena começa a vir por cima... vai num passando, drone. lambendo o carro por cima, aí vira ao contrário, né? E aí você começa a falar, caramba, como é que aconteceu isso? Como é que foi feito? Rapidamente você para pra tentar imaginar e vem algumas soluções à cabeça, corta pra cena só da estrada, né? E é um reverso da estrada nessa mesma posição, né? Tipo, a estrada também está de cabeça pra baixo. Exato, né? você já tá de cabeça pra baixo, né? É, esquisita, né? Tipo, não é comum, é completamente não natural você enxergar uma estrada no teto. E aí a gente vai pra faixa, né? E a faixa a correção aqui da faixa, né? Que vai e a fazer faixa que vai tipo, fazer agora agora vai voltar ao normal, que é um novo normal. E aí rola um VFX, com certeza, né? Pra poder fazer um corte dele chegando no lugar, né? E aí rola esse VFX pra muito legal essa cena, é muito legal. legal. E é simbólica, porque é ela que vai mostrar, ok, depois que corrigiu, a gente chega na placa, que é onde a coisa vai começar, a história vai começar aí. E aí eu queria chamar a atenção pra vocês assistirem do minuto 25 em diante, e a gente vai assistir mais ou menos até 27, são 2 minutos de cena. Você solta no minuto 25 e 30... eu tô aí, 25 e 40, tamo aí junto. Isso, então eles estão lá, estão conversando, a gente vai narrando aqui enquanto tá rolando. Então a câmera fica pra trás, dá uma pausa aí, rapidinho, pausa. Deixa eu dar um recado. Tem uma coisa de condução do espectador pela câmera que eu achei interessante, que é uma decisão que tá mais no shooting do que propriamente no roteiro. A câmera não só é você, mas a câmera representa o personagem que tá no primeiro plano dessa câmera. E muitas vezes ele opta por ficar distante enquanto a coisa está acontecendo. Porque supostamente esses caras são antropólogos e eles estão indo para lá para estudarem ao mesmo tempo, enfim, são estudantes universitários que estão indo estudar um elemento. E como eles estão estudando esse elemento, é normal você ficar de fora avaliando. É normal você, ou é esperado, né? Você ficar com um passo atrás, observando. Tomar essa posição mais observadora, exatamente. Isso. Então a câmera em vários momentos retoma essa estética de te colocar longe, com wide shot, bem wide mesmo, e a cena acontece lá na frente e muitas vezes fora de foco. Muitas vezes a fala tá no lugar que não tem foco na lente.
a lente tá focando no personagem que tá ouvindo de fato a cena. Então é importante ressaltar esse caráter para você reparar como isso é um padrão que vai acontecer no filme todo. Beleza? Segue o play. Aí eles estão caminhando lá, tem um cara que tá odiando os bugs, né? Tá incomodado com coisa, que é o personagem Goofy, que eu acho. Aí a gente volta pro casal, o casal fica junto. Bugs no Brasil é insetos? É, insetos, desculpa. Aí eles estão indo, de repente você ouve o cara gritando lá no fundo, chamando o amigo psicopata. Vamos chamar ele assim, né? O Psycho. Tipo, o meu amigo me chamou e então ele vai até lá. Eu tô meio que tentando antecipar. E aí a gente vai com ele, a câmera ainda não cortou. A gente vai com ele, só que a gente vai com ele só até um determinado momento. Aí a gente vai meio parando, a câmera vai ficando pra trás, aí a câmera para. E eles se abraçam. Se afasta, e aí os personagens principais entram no frame, estão desfocados. A gente tá vendo lá. E lá atrás tem uma barraca e um outro casal também. Super bem ensaiado, tudo, né? Isso, tudo. E aí é um take ainda, é o mesmo take. Aí agora ele chama a gente pra ir. Aí a câmera vai acompanhando eles até ali. E o cara ainda tá puto com os bugs. Aí eles se cumprimentam. Rola uma fala que eu acho muito curiosa, que o cara apresenta o nome das pessoas pela... E é uma bobagem, mas ele apresenta o nome das pessoas com a ordem da mulher primeiro e o outro repete com a ordem da mulher separado. É uma bobagem, mas isso se repete, é um padrão que se repete. Depois ele apresenta os outros amigos também, eles ficam ali, amigos se apresentando, falando, não sei o quê. Adorei que vocês vieram, um perfect time que vocês estão aqui. Aí ele põe o cogumelo no meio da roda e aí a câmera, de fato, vira em 27 a 28. Bam, bam. A câmera virar nesse lugar ir pro outro lado, onde a gente tava, pra mim, aí pausei já, gente, pra não só pode pausar. Sim. A câmera ter virado, pra mim, foi o que me chamou a atenção quando eu tava vendo pela primeira vez, porque eu falei, peraí, por que a gente tava num super long shot? Por que a câmera tava sendo conduzida junto com o personagem? E agora, quando o cara pega o mushroom... por que é nesse momento, né? Isso, e é bem no momento que o cara ainda solta uma baforada desses cigarros eletrônicos, né? Sim. E aí a gente, puxa pro outro lado. E aí a minha ideia é que eles estão, de fato, mudando, mostrando que agora mudou. Agora a realidade mudou. Agora eles aceitaram. Agora eles estão sendo aceitos, mas... Agora vai ser contado pelo nosso lado aqui. Né? Exato. Agora a gente tá dentro desse ciclo. Pra mim, é a primeira indicação que a gente tinha que ter esquecido o trauma dela no início. É aqui o momento que você, como espectador, tem que abandonar a história. Tem que abandonar, sim. Porque senão você vai sofrer muito. Só que a gente não consegue abandonar ainda, porque é muito sutil. É exatamente o que eu ia reforçar. Eu ainda precisei de um pouco mais de tempo, mas isso considera uma indicação. E a câmera ainda volta, mas pra botar eles no centro. E aí o que acontece quando a câmera volta? Ela é puxada pra fora, a câmera vai afastando, aí solta o play aí, né? Sim. Então a câmera vai afastando, a câmera volta, bota eles no centro, a câmera vai se afastando para eles falarem uma coisa, um segredo, uma coisa sutil, né, sobre eles, que ela pode, não pode, pode. Não, você vai. E aí ela toma a decisão, não, eu tenho que abandonar essa ideia. Vamos usar, vamos tentar comer esse mágico, o mushroom mágico. Eu tô falando mushroom mágico porque é como eles escrevem no roteiro. Sim. Cogumelos cogumelo mágico. Cogumelo mágico é como eles chamam. Embora no filme eles não falem isso, mas é como tá escrito no roteiro. E aí eles tomam essa decisão, ficam conversando, mas tem muitas coisas acontecendo ao fundo. Se você der pausa nesse frame... se você der pausa no frame, tem gente em cima da montanha. Tem pessoas em cima da montanha, tem gente deitada no canto, tem na barraca, tem muita coisa acontecendo. Né? Ok, aí eu tô soltando em 28 minutos, ela toma a decisão e ela vai... Não, tá na hora, a gente tem que ir, fazer isso, não tem problema. O cara vem pra frente do frame e a gente tá... E o personagem principal, o amigo Psycho, vem pro frame, mais pra frente, e o namorado fica lá na dúvida, meio pensando, né? O namorado não sabe se vai e tal. E aí vai e fica esse mesmo long shot. O cara sai do frame, o Psycho sai do frame, entrega o cogumelo pra ela e ela vai... Dá o gole. Ela decide, dá o gole, eles comem, o negócio segue até a cena acabar. Ok, pausou e aí vai para outras cenas que pode ficar falando horas de cada cena. Mas o que eu queria chamar a atenção é que você tomou uma decisão de edição entre dois imensos long shots. Você tem um long shot que é chegar até o lugar dele oferecer o Magic Mushroom, corta pro outro lado e depois segue um long shot pra ela tomar o mushroom. Entende? É um corte no meio de dois long shots. Então, pra mim, deu uma impressão. E aí eu fui no roteiro ver e não tem essa indicação. Né? Não tem isso. Então, me parece que foi uma decisão
editorial, né? Pode ter sido uma edição do diretor, pode ter sido uma edição do editor, isso não importa. Porque poderia corrigir no take, poderia ser um plano maior ainda, enfim, isso poderia ser feito, lógico, inteiro. Ou a gente poderia ter vários inserts da mão que a gente não também. Tem, tipo um cara detalhe, botando fechar na mão pra ver o que eles estão pegando, enfim, mas não teve, né? É só uma questão acho que de olhar mesmo, né? O olhar de fora e depois o olhar de dentro. Eu acho que é meio que isso, é muito claro. Esse é um elemento interessante para mostrar pra gente até que ponto a gente vai querer abandonar o passado que a gente vinha acompanhando e a história tão marcante, feito com slow motion, com takes longos, que foi toda a tragédia dela inicial, né? Sim. Até que ponto a gente está disposto para cortar. E aí a próxima cena, depois dessa, é eles já alterados quimicamente. Sim. E aí você tem uma mega característica desse filme, que são esses zooms, né, esses push-ins, esses push-outs para revelar e desrevelar coisas. Começa no wide e vai bem pro close dela. Então, aí você tem esse padrão que, na verdade, se você assistir o filme passando super rápido, você vê o filme pulsando pra caramba. Porque o filme tem muito de vai e volta. Tem muitas cenas de zoom in, zoom out. Muita cena. E se você assistir, se você pensar nesse sentido, o filme tem um respiro quase como a cena em que eles estão falando que as plantas estão respirando. O filme tem esse... Entende? Então eu achei isso interessante. Eu não sei se é um pouco aloprado falar isso. Não acho. Assim, pode ser que não seja pensado, mas eu acho que é uma coisa que foi observada, foi comentada, ou até de fato decidida, né? Proposital, porque eu sinto isso. De fato, eu sinto isso também. E talvez acho que isso até serve para eu não abandonar de vez, se fosse o caso. Porque quando você tá ali já se afogando ou desistindo, você respira e puxa pra uma outra coisa e vai ter como se fosse um pequeno plot. Mas não acontece porque não necessariamente é a história. Mas eu acho que a forma o ritmo, né? Nem de bater mais rápido ou mais lento, mas de como ele te foca em algumas coisas, como te desse umas pulsadas, quase que uma massagem torácica. É uma coisa que ela acontece e você volta, ganha um fôlego, né? Você ganha um fôlego para continuar aquele pedaço da história. E aí, quando você, por acaso, se você estiver desistindo, você tem uma outra retomada. E isso acontece até o final, cara. Até o final. Muitos elementos simbólicos, estéticos, semióticos, até diria. Claro que não vale a pena a gente ficar aqui dissecando pedaço a pedaço. Acho que foi um filme que muitas pessoas já fizeram. Parece muito interessante que eles tenham criado vários blockings, ou muitos blockings, posicionamento de atores e ensaios para que os takes sejam bem feitos com a virada da câmera. É muito interessante pensar nisso, né? Assistir o filme e vendo, olha, o trabalho que deu para conseguir compor isso tudo ao mesmo tempo e tudo acontecer. Óbvio que tem o VFX, tem as coisas invisíveis e tal, e tem o trabalho visível, mas eu acho que é muito mais sobre isso que a gente estava falando lá da produtora e tal, que é a forma de focar na como contar história, né? E não usar o artifício tecnológico em si, né? Ou alguma forma de efeito, ou, né, ou tecnicamente ali, ou maquinária, seja o que for. Lógico que vai usar, mas esse tipo de coisa aqui acho que diz muito mais, né? Porque é uma coisa que acaba trazendo o autoral, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Que é quando você vê assim, cara, essa galera faz dessa forma, conta dessa forma. Eu acho que, se eu tivesse de uma forma grosseira dizer que usando determinado equipamento, qualquer um, abre aspas, fecha aspas, faria. Mas nessa decisão de montagem, de contar, de narrativa, eu acho que isso tudo é inevitável você imprimir o seu olhar ali. Então acho que isso é muito legal. Acho que isso, na verdade, tem muito mais valor. Não diminuindo, mas pra mim, eu acho que me interessa muito mais quando a coisa acontece. Talvez por isso, eu que dei nota 3, consegui ver até o fim, obviamente, porque é um filme legal demais. Porque você poderia dividir em dois elementos o cinema como um todo, em que a câmera e a tecnologia, né, os aparelhos, eles te contam a história através dessa pós-filmagem, né, que você vai montar muitas coisas em cima de coisas que foram captadas, ou você tem filmes que, em geral, ligam a câmera e deixam os atores atuarem na frente. E os atores conduzem aquilo, né? E a câmera está só auxiliando a história conduzida pelos atores. E eu acho os filmes da A24, até esse, bem mesclado, sabe? Eles têm muito trabalho com a câmera para poder te ajudar a contar a história, mas ela não te chama tanto a atenção quanto os atores também, a performance em frente à lente. Então, nesse filme especial, tem muitas cenas que a gente tá vendo a plano aberto pra caramba, e a coisa fica acontecendo, aí sai
sai de cena, volta pra cena e a câmera ainda tá parada, né? Como uma tentativa de ver. Quem filma muito assim é o Spielberg também, que garante, né? Sim, Pega a Meryl sim. Streep, ok, eu vou deixar a câmera aberta aqui e você vai interpretando aí e quando tiver E a gente terminado, vai vendo no que dá. Isso, porque eu confio que a história que você tá contando aí na frente, ela é muito boa. Eu não preciso ficar fazendo um take do seu anel pra saber que você tá em conflito com o seu casamento. Claro. Sabe? Eu não preciso Claro. inserir um take do anel e depois inserir um take do olho, depois inserir um flashback, depois inserir uma cena de traição pra poder dizer que você tá triste com o seu casamento. Eu não preciso. Você consegue, como atriz, fazer a fala toda. E eu consigo, como plateia, sentir que você tá em conflito com o seu casamento. E isso é uma confiança. Total. Uma confiança que o cara dá aos atores também, às atrizes que estão na frente da cena, sabe? E nesse, ele ainda tem o agravante de estar, muitas vezes, em wide shot. Tão confuso e fora de foco que você não tem detalhe. Você fica querendo saber o detalhe. Então eu acho isso interessante mesmo. Sim, assim, assistir o com tempo esse olhar. inteiro. Essa cena que a gente falou agora mesmo, que você tá falando do exemplo, que poderia ter um detalhe de insert na mão do Mushroom, por exemplo, é uma coisa que não tem e não tem em nenhum momento. É exatamente isso aí. Eu vi que você separou umas 2 cenas aqui, que é... ou frames, enfim, que você fala... que tem uma cena dela do celular. O que era essa aqui do celular? Porque eu pensei, eu achei legal esse frame do celular, quando ele mostra o lugar que eles estão indo, porque você vê uma mulher, né, no frame, é uma já mulher... vê a rainha vestida... da estação Isso. ali já, né? E ele mostra pra ela o que ela vai virar num lugar claro e feliz se ela for. Né? Ele mostra pra ela, tipo, é isso aqui que você vai virar se você vier pra mim, né? Se você for nesse lugar. Olha só o que tá te esperando. E é exatamente a mesma coisa do início do filme, que eles no início do filme te mostram o que é que vai acontecer em todo momento. E tudo é escuro, né? E é um VFX muito bem feito esse do celular. As fotos do celular são críveis que você tá vendo foto do celular. E muito provavelmente aquilo não foi filmado, né? Isso foi um celular com a telinha verde, né? Com um xizinho, né? Pra depois remover aquilo. Tá muito bem feito mesmo. Então, com certeza é um elemento interessante. Porque é isso, como é um VFX, é uma coisa feita para ser objetivamente corrigida por uma informação. Então, eu achei isso interessante, assim. Esse filme, ele tem muitos elementos. Tem elementos cômicos, né? Como a cena, eu acho, a cena que ela tá chorando dentro da casa, quando ela descobre que o namorado dela tá, né, transando, fazendo um ritual de sexo, uma orgia quase. E ela vai e começa a chorar, e as amigas, né, as meninas, as outras mulheres, juntam ela e choram juntas, e desesperam juntas, e elas estão... É uma cena desesperadora e, ao mesmo tempo, muito engraçada, muito curiosa, muito esquisita, né? Porque é um elemento muito cômico, na verdade, né? É um elemento cômico dentro da estrutura. Lembra que eu tô falando de elemento cômico? Não significa que é para você rir necessariamente, ou até, não queria dizer que é risível, num aspecto pejorativo da palavra, porque não é porque está rindo que você diminui a seriedade da claro, coisa, né? claro. É só porque ele realmente pertence à esfera da comicidade. Porque é pra você rir também daquilo. Porque é uma cena que depois, lá no final, a última cena, vai acontecer a mesma coisa. As pessoas pegando fogo desesperadas e a galera gritando, e aí ela vai estar rindo. Como o último take é ela rindo, né? Na cena final. Libertada, né? Na verdade, livre. Exato. Livre, né? Que é o aspecto exato dentro desse mesmo elemento aqui. Aqui ela está sendo carregada, apertada, chorando, né? E interferindo nesse ambiente. E na outra, ela é a central, porque foi ela que escolheu aquilo, né? Agora, ou não. Ou levada a escolher, né? Mas o fato é que ela estava em uma outra condição, então acho que isso que provoca o riso. E aí, óbvio, o meu espectador, julga. Mas se eu analisar friamente o quanto e como eu sou impactado, se isso é uma coisa minha, ou se eu fui levado a ter essas percepções, acho que essa é a discussão que tem que ficar o tempo todo quando se faz principalmente um filme, né? Uhum. É um filme de proposição, de statement, né? Tipo assim, esse é o filme que a gente vai fazer. É isso aí. Cara, já queria puxar aqui esse momento pra falar da dica. A minha poderia até ser óbvia, mas na verdade acho que ela é óbvia depois que eu falar. Mas como a gente, né, tem o costume aqui de trazer referências e coisas não somente ligadas ao filme, obviamente nem precisam ser, mas eu não consigo fugir do tema, Heineken. Eu vou de Tim Maia Racional. Eu queria jogar aqui uma dica pra quem não conhece, ouvir uma belíssima obra da música. Eu gosto muito, assim, e pertinente, né? Uma coisa... Seria uma seita? Não seria? Tem um livro, é verdade? O que não é? Quem não foi impactado ainda será.
Não assim seguirá, mas definitivamente será. Então fica aí a minha dica musical, Tim Maia Racional, que fique a técnica e a musicalidade deste momento da música brasileira. E a minha dica, então, é uma conta no Instagram. Na verdade, são 2 contas no Instagram que eu queria sugerir para as pessoas. Não tem nada a ver com o filme, não tem nada a ver com nada disso que a gente tá falando, mas é porque é muito legal e eu queria compartilhar com vocês. Que é um cara chamado Ricardinho Paraíso. Ele é um baixista brasileiro que faz um nível de baixismo muito alto. É um baixista alto que ensina harmonia. Na verdade, ele tem uma ideia de ensinar as pessoas a tocar baixo, ou mostrar como ele tá fazendo baixo, e depois ele mostra a partitura do baixo. Então, muitas vezes ele posta um vídeo tocando um riff, tocando uma frase, e aí depois ele faz a frase lenta pra você entender, e às vezes ele disponibiliza também a partitura daquilo pra você poder acompanhar. É uma coisa super boba, mas pra quem gosta de estudar música teoricamente, né, no sentido de sentar e ler e ver o metrônomo e tal, ele é um cara bem interessante, assim. Bem didático. Ele tem uns grooves interessantes, ele tem uns vídeos bem caseiros, assim, sabe? Filmando ele tocando violão com a mãe e tal, e umas coisas um pouco mais bem produzidas, mas eu acho que o que é mais interessante é que ele tem uma técnica muito boa de tocar baixo. Eu não sou baixista, eu não tenho formação musical, eu sou só um entusiasta, mas eu realmente gosto muito de ficar vendo os vídeos dele. É super bestinha, mas vale a pena, assim. Dá uma certa inveja. Você fica, nossa, que massa. Belíssima dica. E uma outra conta do Instagram... Musical. E uma outra conta do Instagram é uma amiga minha pessoal, que eu tenho orgulho de chamar como amiga pessoal, mas ela, na verdade, é uma mulher fantástica, maravilhosa, né? Tipo, uma musicista, compositora, é uma engenheira de áudio, ela trabalha muito com live events, evento ao vivo, gravar coisas ao vivo, fazer som para as pessoas e gravar discos. Ela tem uma carreira quase toda feita em Los Angeles. Ela atualmente ela mora em São Paulo, mas ela tem vai e volta para Los Angeles muitas vezes, gravou disco em Los Angeles e tal. É uma mulher fantástica, deveriam acompanhar, chama Gabi Lima. Ela tem um site, eu não sei qual é o site exatamente agora, deixa eu ver, mas ela é conhecida como GRU, né? Mas é a Gabi Lima. Não conheço. Mas tá o link aí na descrição também, de qualquer forma, né? Tá tudo aqui, isso. Ela é uma musicista de alto nível, e o legal é que ela faz stories do setup que ela tá fazendo no Pro Tools, qual é a sessão que ela tá fazendo, por que ela mixou uma coisa de determinada forma. E ela tem um movimento que eu acho muito interessante, que são as minas na técnica. Tipo, elas tentam ressaltar mulheres que estão gravando, mulheres que estão editando, mulheres que estão na técnica da música, porque é um mercado muito dominado pela cueca, e ela bota a questão, não, tem muita mulher boa fazendo discos de alto nível, gravando, sendo absolutamente autossuficiente, assim como os homens, só que a gente acaba tendo uma coisa um pouco mais homem, né, pra sair, o Spotify indica mais, e aí você fica nesse ciclo. Então é muito interessante conhecer, e ela tem um talento incrível, cara, canta, dança, compõe, interpreta, é uma coisa assim, faz comida, é um absurdo, a mulher faz tudo, cara. Nossa, então, animal. Eu acompanho, Gabi Lima lá, procura lá. Bom, então é isso, gurizada. É isso. Temos a agradecer vocês terem ouvido a gente até aqui. É importante lembrar que a gente precisa do contato de vocês para saber como tá, se tá funcionando ou não, o que vocês sugerem, quais são as opções, quais são os filmes que vocês acham interessantes. Vamos tentar conhecer outras obras também através de vocês, então mandem os contatos. A gente tem um e-mail que é o contato@segundocorte.com, ou você pode entrar em contato também pelo Sala de Edição, ou os comentários aqui embaixo no site, ou nas redes sociais, Segundo Corte ou Sala de Edição. Procura a gente, passa esse conteúdo para outras pessoas também que gostem de edição, que curtem edição, ou até que curtem um produto artístico analisado de uma forma um pouco mais, diria, positiva? Um pouco fora da curva, um pouco fora do convencional aí, né, que a gente vê quando se fala de um filme. Na verdade, exemplificando, tem um amigo que ficou interessado em ouvir, ele não entende de edição, mas ele gosta muito de cinema. Então ele falou, vou dar uma ouvida também, porque ainda é uma coisa que não é uma extremamente técnica, né, não tá falando do tipo de plugin que usa, não é sobre isso. É apreciar, obviamente, o filme, mas sob o viés da contação da história, de montagem, enfim. Como é importante pra gente o feedback da galera, e a gente já tem recebido muita coisa legal, então, como o Heineken disse, comentem, troquem ideia com a gente. Estamos aí pra ouvir e melhorar a cada episódio. Então é isso, cruzada. Obrigado, até mais. Falou. Valeu.